Meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. Hoje, dia 9 de junho de 2020, estamos aí mais uma vez com o objetivo de refletirmos sobre a mensagem de Jesus num grupo de estudo do Evangelho que acontece sempre às terças-feiras na cidade de Caiana, na Casa Espírita, nossa querida Casa Espírita Eduardo Chapot-Prévost, e temos nos encontrado via WhatsApp, via YouTube, sempre às terças-feiras. Então, mais uma vez, um privilégio estar aqui conversando sobre o Evangelho, partilhando os nossos estudos, as nossas angústias, as nossas reflexões, em que possamos aproveitar ao máximo as reflexões que aqui forem inseridas. Na noite de hoje, nós vamos estar estudando um texto de Emmanuel que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 40, cujo título é Tempo de Confiança. Emmanuel pinça o versículo que está em Lucas 8:25, que nos diz assim: Disse-lhes, porém, onde está a vossa fé? É uma interrogação que Jesus faz. Em que momento Jesus faz essa interrogação? Jesus viveu a maior parte do seu tempo enquanto encarnado aqui na Terra, no entorno ali, nas cercanias do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, e sempre com seus discípulos, que em sua maioria eram pescadores ou de alguma forma vinculados à agricultura e à pesca. E essa passagem, ela encontra-se exatamente numa das vezes em que Jesus foi com os discípulos para o mar pescar. E esse mar da Galileia, apesar de ser um mar pequeno, mas, salvo engano, ele tem em torno aí de 20 quilômetros num sentido e 12, 13 no outro, uma profundidade em torno aí de 40 e poucos metros, né, segundo as informações que a gente tem no Google. Ele fica rodeado por montanhas. Então, eu fiquei me questionando, será que um lago, né, um mar desse tamanho, é possível ter tempestades nesse mar? E é sim, é possível sim, porque como ele é uma região mais morna, a superfície do mar é uma região mais morna, e aquele ar, aqueles ventos frios que vêm dessas regiões montanhosas, quando elas se encontram, né, quando ocorre essa junção de temperaturas muito frias com temperaturas muito quentes, é propício a que se tenha tempestades. Eu até achei um videozinho no YouTube que mostra alguns turistas filmando exatamente o momento que ocorre uma tempestade no Mar da Galileia. Então, realmente, ocorria e ainda ocorre tempestades naquele mar. Então, Jesus estava ali com seus discípulos, dormindo, né? Deixa eu ler a passagem evangélica como um todo, que aí é mais fácil do que eu apenas comentar, que pode ser que perca algum versículo aqui, né? É a passagem que ficou conhecida como a tempestade acalmada, né? Ela se encontra tanto na narrativa de Mateus, quanto de Lucas, quanto de Marcos. Como nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, nós vamos estar lendo hoje a narrativa de Lucas. Começa no capítulo 8, versículo 22. Diz assim: E sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco, e também seus discípulos. Ele lhes disse: Atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu, e desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram, dizendo: Comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto,
repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. Disse-lhes, porém, onde está a vossa fé? Que é o versículo que nós estamos estudando. Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, então, quem é este que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? Encerra a passagenzinha aí que fala da tempestade acalmada. E aí Emmanuel, num texto belíssimo, cujo título é Tempo de Confiança, vem discorrendo para a gente a respeito desse versículo. É interessante como que Emmanuel, a gente está sempre falando isso, né? Emmanuel tem essa capacidade de pegar versículos e trazer para o hoje, para a nossa vida prática. Às vezes você lê um versículo bíblico, aquilo apenas fica como, às vezes, uma história, né? Um conto ou uma parábola. Você acha muito bonitinho, mas às vezes você não tem tanta facilidade assim de ver significado naquilo para a sua vida. Por isso que tem benfeitores como Emmanuel que fazem isso por nós, né? Então Emmanuel vem discorrendo nesse texto em que ele chama tempo de confiança. A palavra fé, segundo estava pesquisando, no hebraico antigo, né? Ela acho que é emuná, não sei se a pronúncia é essa, emuná. E ela não tem esse significado que nós damos a ela, que a maioria das pessoas dão a ela hoje. Quando você conversa com alguém sobre o que é ter fé, na maioria das vezes as pessoas dizem que fé está vinculada à crença, a crer em alguma coisa. Mas será que é isso que é ter fé? A nossa amiga Ambrósia, em um dos seus estudos que ela fez conosco aqui pelo WhatsApp, ela abordou o tema fé de uma maneira muito interessante. E ela colocou que ter fé não é apenas acreditar. Talvez acreditar seja, digamos, um nível, não sei nem se isso é válido, um nível de fé, né? Mas o Espiritismo vem propor um outro tipo de fé. Aliás, nós vamos perceber que o Espiritismo vem propor uma fé muito parecida com a fé que o texto, que a palavra no original trazia naquela época, que é confiança, fidelidade, lealdade. Então, sempre que a gente lê alguma passagem, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, em que surgir a palavra fé, nós temos que mudar esse significado que nós nos habituamos a ter, como crença. O significado real, o significado original da palavra fé, dita naquele tempo, naquele contexto, é confiança, ou lealdade, ou fidelidade, né? No livro Consolador, psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, que é um livro a exemplo do Livro dos Espíritos, formulado com perguntas e respostas, na pergunta 354, a pergunta diz o seguinte: poder-se-á definir o que é ter fé? Ou seja, é possível definir o que é ter fé? E Emmanuel responde: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realidade divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então a gente percebe aqui
que ter fé vai além de apenas crer. Ter fé está vinculado a confiar, a ter a certeza, a dizer: eu não apenas creio, eu sei que é assim, né? Ah, mas Juliano, você não é uma certa presunção da parte de vocês espíritas dizerem dessa forma? Nós temos toda uma literatura que nos fundamenta. E essa literatura, ela se baseia, ela tem como sustentação o nosso intelecto. Então, no meio espírita, nunca vai se dizer que você tem que acreditar em algo porque aquilo é um mistério de Deus. Existem mistérios, sim, na vida, mistério no sentido de que nós ainda não estamos aptos para compreender muitas coisas, mas muitas coisas que até então, até a codificação espírita, eram ditas como mistérios de Deus, Allan Kardec veio através dos espíritos superiores, da falange do céu, veio rasgar esses véus e nos explicar como funcionam os mecanismos da vida. Por isso que o espírita, ele precisa ir estudando para compreender melhor os mecanismos que regem a vida, para poder fundamentar a sua fé naquilo que ficou conhecido no meio espírita como fé raciocinada, ou seja, é uma fé baseada em fundamentos intelectuais. É uma fé baseada em fatos, em estudo, em argumentações lógicas e racionais. Isso é que é ter fé. Isso é que é confiar. Porque quando você passa a compreender e a entender, você é fiel àquilo. Se alguém me disser, por exemplo, que a parede do espaço que eu estou aqui é azul e eu estou vendo que ela não é azul, por mais especialista que a pessoa seja ao me dizer isso, eu estou vendo que não é. Então, não preciso acreditar em algo que não faz o menor sentido para o meu intelecto, né? Então, é nessa fundamentação que o Espiritismo vem tratar do termo fé, que Emmanuel vem discorrendo para a gente aqui, inclusive repetindo a indagação de Jesus em alguns momentos. Ele repete duas vezes, né? Onde está a vossa fé? Jesus, é interessante como Jesus escolheu aquela região, eu gostava muito daquele do Mar da Galileia, né? E escolheu justamente um momento tormentuoso, um momento de dificuldade. Eles estavam ali no meio de uma tempestade, aquelas embarcações muito frágeis, né? Pensa bem, acho que é 40 e poucos metros de profundidade, não sei quantos quilômetros de distância da margem, né? Então, se eles caem ali, eles poderiam vir a morrer, né? E Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. E aproveita desse momento para ensinar a fé. Talvez num convite a nós a nos dizer que nós precisamos, e a vida nos proporciona isso, nós precisamos demonstrar ter ou não ter fé são nas situações difíceis, nas situações de tempestade. Emmanuel vem dizer isso para a gente aqui, né? Está lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, quando ele coloca assim, ó. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança. Olha Emmanuel retomando o conceito original de fé, né? Isso é estudo, a gente precisa estudar as obras de Emmanuel com mais cuidado. Ele não usou o termo confiança aqui por acaso, porque Emmanuel sabe que fé está vinculada à confiança, não crença, né? Quando tudo parece obscuro e perdido, em tais circunstâncias surge a ocasião da fé. É uma grande oportunidade que a gente tem de testar nossa fé. Então eu fico pensando, nesses tempos que estamos vivendo atualmente, dessa pandemia, do coronavírus, talvez seja a grande oportunidade que a humanidade está tendo nesse momento, porque teve outras oportunidades, né? Muitas vezes a gente olha para situações como essa que estão acontecendo como se fossem as piores situações que já vivenciamos. Não. A história nos mostra que a humanidade venceu situações muito piores do que essa. Mas é uma oportunidade da gente, e aqui eu não estou diminuindo, né, a gravidade da pandemia,
mas é uma oportunidade de nós, a partir dos nossos estudos, a partir das nossas leituras, colocarmos em prática, exercitarmos a fé. Então, fé, meus irmãos, fé é algo que se conquista. Fé é um patrimônio do Espírito. Fé é um daqueles tesouros que a ferrugem não corrói, que a traça não carcome, que o ladrão não rouba. Às vezes a gente ouve falar assim, mas fulano de tal nasceu com muita fé. Pode ser, porque é uma conquista do Espírito, é um patrimônio do Espírito. Então pode ser que ele tenha conquistado algumas confianças, alguns saberes em outras existências, né? Mas não podemos achar que você nasce ou Deus te cria com uma cota de fé. Não, nós precisamos ir ampliando, aumentando a nossa fé à medida que a gente vai estudando e à medida que a gente vai experimentando as situações da vida, que exatamente são como provas, como testes, para verificar se realmente nós estamos compreendendo o que nós estamos estudando. Então, volto a dizer que ter fé é conhecer, é saber, é confiar. Esse é o verdadeiro sentido de ter fé. E o último parágrafo de Emmanuel nos diz assim: e outros obstáculos sobrevirão, vão continuar vindo, né? Até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. As dificuldades tendem a aumentar à medida que nós vamos nos fortalecendo em bases muito sólidas. E uma dessas bases, Kardec chega a dizer que a fé é mãe da esperança e da caridade. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só, hein? A fé é mãe da esperança e da caridade. A caridade e a esperança, segundo Kardec, são filhas da fé. Ou seja, uma dessas bases sólidas que nós precisamos ir aprendendo e solidificando é a fé. Então, esse é o meu comentário. Tem muita coisa a mais para se dizer, mas já deu aí quase 18 minutos. Eu sei que fica cansativo, né? Ficar ouvindo um vídeo ou um áudio durante muito tempo, tá? Tem muita coisa a se falar no texto de Emmanuel aqui ainda, mas eu gostaria agora que os nossos companheiros pudessem estar colocando as suas posições para que a gente continue refletindo juntos, né? É uma satisfação enorme estar junto novamente de vocês, né, nesse estudo, né, que tem feito um bem enorme para mim. Se vocês nunca fizeram bem a ninguém, tenho certeza que a mim vocês estão fazendo um bem enorme. Forte abraço e até a semana que vem. Espero aí a posição, o comentário de cada companheiro. Fiquem com Deus.